Muito obrigado aí pelo convite, né? Como a Lúcia falou, né, eu estou presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil e sou dirigente do SINA, Sindicato Nacional dos Aeroportuários, né? Então, estamos aí à disposição, sempre que precisar da gente é só chamar, a FENTAC, que nem eu falei um pouquinho aqui com o Pedro Azambuja antes, né? Continua aí na ativa, continua aí defendendo seus trabalhadores, tanto aeroportuários, aeroviários, como aeronautas, né? Estamos trabalhando junto ao governo com algumas propostas e sigo à disposição aí para perguntas ou para alguns questionamentos. Obrigado. Então vamos lá, gente. A FENTAC, hoje em dia, ela trabalha em cima de três pilares, né? Que é a não a privatização, né? A permanência dos mecânicos, a permanência obrigatória dos mecânicos de aeronave em pista, pátio ou mecânicos em trânsito e não a terceirização irrestrita. Então, não, e todos esses pilares, eles não são corporativos, né? Eles são tudo visando a segurança de voo. O não à privatização. Essa última concessão, a sétima rodada de concessão, por exemplo, ela foi feita de uma maneira atribulada, né? No mínimo falando, na qual foi vendido o aeroporto de Congonhas, né? Foi feito de modo rápido, né? Já estava no final de um governo e por questões aí que não sabemos quais, eles quiseram apressar essa concessão, sem os devidos laudos técnicos, sem os devidos estudos ambientais, não conversaram com os moradores, as associações de moradores ao redor, então não teve um laudo, né, de impacto ambiental, de ruído. Essa concessão, ela prevê no contrato de concessão um aumento de 30% do movimento em Congonhas. Congonhas já é um aeroporto difícil, ele já é muito movimentado. Ele é um aeroporto que, se você aumentar 40% ali, você trava a cidade. Ninguém fala de mobilidade. Não teve um estudo de mobilidade urbana. Se você do jeito que eles fizeram e como está no contrato de concessão, se tem um aumento desse aí, o impacto de ruído, impacto ambiental, impacto na vida dos moradores com o trânsito e na mobilidade urbana, e o risco para o passageiro, porque já tivemos vários incidentes no aeroporto de Congonhas. Se você aumenta esse fluxo de pousos e decolagem, você está usando mais a pista e, consequentemente, você está desgastando mais. E, em vez em quando, você tem que parar a pista para recapear, para arrumar. E como que faz isso? Com esse aumento que prevê o contrato de concessão. No leilão, apenas uma empresa foi que quis comprar o aeroporto, né? Apenas uma empresa. Um aeroporto que é considerado a joia da coroa, um aeroporto que é considerado um dos maiores, mais movimentado, né, de São Paulo, né? Acho que só perde para Guarulhos, e só uma empresa tem interesse em comprá-lo, né? Só isso aí a gente já achamos estranho. Então, nós solicitamos, né, ao governo que pudesse rever esse contrato. Nós não estamos pedindo para cancelar o leilão, e sim que vamos rever o contrato de concessão, o que tem que ser ajustado, o que precisa ser definido, o que precisa ser conversado. A gente não pode leiloar um aeroporto. Esse aeroporto, hoje em dia, ele já está na mão da ENA, né? A ENA já assumiu. Desde que ela assumiu, se eu não me engano, três ou quatro pequenas aeronaves derraparam na pista. A pista foi fechada aí durante 6, 7, 8 horas. E isso é porque eles acabaram de assumir. Já teve corte de energia no terminal de passageiros. Então, não era um aeroporto fácil de ser administrado, né? E a Infraero, né, porque a federação,
a FENTAC, na privatização. Lógico que nós defendemos a Infraero como empresa pública. Ela tem um know-how suficiente para administrar qualquer aeroporto, não só daqui do Brasil, como do mundo. Para vocês terem uma ideia de como é estranho, né? Que as empresas que estão comprando os aeroportos aqui no Brasil, elas são estatais lá nos países dela. E era isso que a Infraero deveria fazer e tinha capacidade de fazer. A Infraero deveria estar comprando aeroportos fora do Brasil e administrá-lo. E capacidade e know-how ela tem para isso. Mas, diferente disso, eles preferem estar passando nossos ativos para as empresas, na sua grande maioria, estrangeiras e, em vários casos, estatais estrangeiras, né? Começam a terceirizar o serviço. Um dos pilares é não a terceirização irrestrita. Então, eles começam a terceirizar o serviço. Terceirizando o serviço, você começa a ter uma rotatividade muito alta dentro da administração aeroportuária. Um funcionário da Infraero, ele fica 15, 20 anos dentro da empresa. Um funcionário terceirizado, ele fica 2, 3, 4, no máximo 5 anos, ele já está rodando, com salários baixos, com o trabalho precarizado, né, fazendo com que ele trabalhe em duas empresas, muitas vezes, para poder aumentar o seu rendimento. Isso gera cansaço, isso gera desequilíbrio emocional. Tem vários funcionários com problemas psicológicos por esta questão. E talvez por causa disso haja tantos problemas. Teve um aeroporto, se não me engano, em Santa Catarina, que saiu o asfalto saiu a capa do asfalto da pista. Atingiu até uma aeronave. Isso é falta de manutenção. Isso é a prova de falta de manutenção. Sair a capa toda, não é um pedacinho, não. Se vocês olharem, se eu não me engano, em Chapecó, também privado. Atingiu uma aeronave da Gol. Foi um pequeno incidente, sim, mas um pequeno incidente pode virar um acidente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas concessões, com esses contratos de concessões, e, e, e colocar a Infraero como uma empresa pública, né, de fato, forte. A Infraero é a única que tem capacidade de gerir os aeroportos. Hoje em dia, as concessões elas são feitas em lotes. Eles pegam um grande aeroporto rentável e pegam mais 4, 5 pequenos aeroportos não rentáveis. A iniciativa privada ela quer lucro. Ela abandona esses pequenos aeroportos. Ela deixa esses aeroportos se deteriorar, porque ela quer só o grande. Ela quer só o que gera lucro. A Infraero já não. A Infraero pega os grandes aeroportos, faz o subsídio cruzado e pequenos aeroportos, amplia, moderniza, contrata para esses pequenos aeroportos e muitas vezes constrói novos aeroportos. As empresas concessionárias, hoje em dia, numa guerra, né, que elas hoje em dia são concorrentes uma com a outra, né, desequilibra essa parte do setor aéreo. E as terceirizações, elas não envolvem apenas a administração aeroportuária, ela envolve também as companhias aéreas, os aeroviários, né, que as companhias aéreas são grandes contratantes de empresas terceirizadas. E também que os dados eles não saem, mas existe muito incidente dentro dos aeroportos. Só sai na mídia quando é um grande acidente, quando há óbito, mas os pequenos acidentes não saem. Então, existem muitos incidentes por conta dessa terceirização, que os funcionários trabalham com IPI vencido, eles não têm os treinamentos necessários, eles também não, assim, gente, eles estão ali para ganhar o salário deles e dali eles vão para um outro emprego. Eles não têm, muitas das vezes, aquele amor que a aviação causa ou causava na gente. A gente entrava
no setor aéreo, entrava no setor da aviação, e a gente se apaixona, a gente fica, a gente não sai. Mas com essa degradação, né, do serviço, as pessoas vão, fazem mal e mal o que tem que fazer e vão para suas casas, vão para um novo emprego. E muitas vezes são alvo fáceis do crime organizado, né, que assedia esses funcionários. Isso não é segredo para ninguém, vocês devem ter visto na mídia o caso das brasileiras que foram presas na Alemanha, se eu não me engano, com troca de bagagem, né? Porque são trabalhadores que eles se veem numa situação, é claro que tem um desvio de caráter, isso é óbvio, mas a falta de consciência das empresas em ter um trabalhador satisfeito, um trabalhador treinado, um trabalhador com qualidade de vida, isso também afeta. Então, são alvo fácil do crime organizado, onde assedia esses trabalhadores. E acontece o que acontece. E acontece o que acontece porque consegue burlar a segurança. E por que consegue burlar a segurança? Porque também são trabalhadores, em muitos dos casos, terceirizados. E a gente não está falando que os trabalhadores terceirizados são trabalhadores ruins. Vamos deixar isso claro. Nós estamos dizendo que o sistema é ruim, que a empresa terceirizada, quando para ela assumir um contrato, ela põe o preço lá embaixo. Ela coloca o preço lá embaixo para tentar assumir, para tentar pegar esse contrato. Depois desconta em quem? Para ter lucro. Desconta no trabalhador, fazendo ele trabalhar carga horárias abusiva, muitas vezes trabalha e não recebe as horas extras, muitas vezes é salário atrasado, muitas vezes, que já aconteceu nos aeroportos, que isso eu já vi em Guarulhos, do cara ir trabalhar, do funcionário ir trabalhar e a empresa não existe mais. Está lá a porta fechada, acabou. Acabou esse trabalhador sem nada, sai sem nada. Então, a gente precisa, né, essa questão da terceirização, que sempre existiu, a gente não é contra totalmente a terceirização, mas sim contra essa terceirização totalmente irrestrita. Você pode terceirizar quase tudo, né? Isso sim nós somos contra. Porque eu entrei na aviação em 97. Eu entrei numa empresa terceirizada. E trabalhar nas empresas terceirizadas nessa época não era ruim. Você tinha você tinha praticamente as mesmas coisas que um funcionário de companhia aérea tem, com exceção a passagem aérea. Entendeu? Com exceção ao status de estar trabalhando em uma empresa aérea, que hoje em dia nem é mais. Mas não era ruim, não tinha essa exploração assim, sem caráter nenhum, essa exploração ao máximo do trabalhador. Então, nós trabalhávamos tranquilo. Então, esse tipo de terceirização, ela pode existir. O que não pode existir é o que está acontecendo hoje, né? Se vocês lembrarem, no aeroporto de Guarulhos foi roubado ouro, né? Não sei quantos quilos de ouro que estava envolvido, funcionários, inclusive, da Gru Airport, entendeu? E por que será que essas coisas acontecem? Como que passou? Como que chegou? Como que levou? Por quê? Então, todas essas coisas estão envolvidas. Tanto a... Por que quando era infraero isso não me lembro de ter acontecido? Não me lembro, não vou afirmar, mas não me lembro. Entendeu? Porque o funcionário lá da Infraero, que ele está lá há 15 anos, ele tem amor por aquilo que ele faz. Que ele está lá há 20 anos, ele tem amor por aquilo que ele faz corretamente, ele tem uma remuneração norm... normalmente adequada e não deixa brecha, não deixa falha. Agora, esse sistema de privatizar e o lucro acima de tudo, de terceirizar, porque o lucro está acima de tudo, o sistema é ruim. Os trabalhadores são bons trabalhadores, todos eles. Agora, esse sistema é ruim. A permanência obrigatória do mecânico de pista, de pátio ou mecânico de trânsito, né, a gente tem como um dos pilares, porque as companhias aéreas tentaram terceirizar esta função.
porque pegou uma brecha na RIBAC, que é o Regulamento da Aviação Civil, que diz que um supervisor estando lá, outra pessoa pode fazer o serviço desde que ele esteja lá supervisionando. Quem é essa outra pessoa? As empresas pegaram isso, falaram, outra pessoa é qualquer pessoa. Então, eu posso pegar uma pessoa não qualificada, tecnicamente, colocar, fazer uma manutenção de aeronave, desde que o supervisor esteja lá para dar uma olhadinha de vez em quando. Então, isto é um risco à segurança de voo. Porque esse mecânico que eu falo é aquele que, quando uma aeronave chega, ele faz aquele cheque na aeronave, né? Um cheque meio visual. Ele vai dar uma volta na aeronave, vai olhar se não tem, não teve colisão com pássaros, se o motor não está vazando, vai olhar os pneus, freio, as luzes, o pitot. Então, ele vai fazer essa geral na aeronave para falar assim, não, essa aeronave está apta para sair. Não, não está apta para sair agora, precisa trocar isso, precisa trocar aquilo. E ele, qualificadamente, ele faz o serviço. Entendeu? Agora, as empresas pegam uma brechinha no regulamento e já querem terceirizar um serviço que é de extrema qualidade técnica. Então, nós mandamos documentos já para o governo pedindo para que se altere, então, se for o caso, que no lugar onde está escrito pessoa, que esteja escrito mecânico de manutenção de aeronave ou auxiliar de mecânico de aeronave. Tem que ser qualificado, tem que ter o curso de mecânico, tem que ter a carteirinha da ANAC, tem que passar nas provas. Não é você ter um super... Quantas pessoas será que o supervisor iria supervisionar? Cada um em uma aeronave, pessoas não qualificadas, não tecnicamente não qualificadas, cada um em uma aeronave, só o supervisor estando lá, ele conseguiria supervisionar todas essas aeronaves? Aí as empresas, elas se fazem de cega, surda e muda, né? Porque está visando lá na frente um dinheirinho que eles vão ganhar mais, uma economia que eles vão fazer. Então, nós estamos pegando muito pesado nisso aí. Não a privatização, permanece obrigatória os mecânicos de pista e pátio, e não a terceirização, né? E não sendo corporativista, né? E também defendendo a Infraero como empresa pública. E tudo isso não é sendo corporativista. Que as pessoas, quer porque vai se manter na categoria dele, quer. Não, aqui não é querer porque a gente quer, não, por vaidade. É simplesmente uma questão de segurança de voo. Você chega ali na ANAC, deixa eu tomar uma água aqui. Hoje em dia, o que que a ANAC faz? A ANAC, o serviço da ANAC é fiscalizar. Você vai nos aeroportos, a ANAC avisa 10 dias antes que vai lá fiscalizar o aeroporto, para dar tempo do pessoal ajeitar o que tiver que ajeitar, mascarar o que tiver que mascarar, e aparece. A função da ANAC é fiscalizar, é regulamentar. Essa é a função da ANAC, é precisa fiscalizar e regulamentar. O que que a ANAC faz hoje? A ANAC vende aeroporto. A ANAC virou balcão de negócio. O negócio da ANAC hoje é vender aeroporto. Ela se empenha e se dedica somente a isso. Hoje em dia, dificilmente eu vejo fiscalização da ANAC. A gente pede fiscalização e não vão. Nessa questão dos mecânicos, quando a gente mandou ofício para a ANAC, eles até chamaram a gente para uma reunião para conversar, que não era bem assim, né, que nós estávamos entendendo errado. Ele falou assim, não, estamos nós, a empresa aérea querem fazer isso sim, e vocês precisam fiscalizar. O antigo presidente da ANAC, o Juliano Neumann, né, que hoje em dia é presidente da SAC, né, a Secretaria da Aviação Civil. Então, uma pessoa que não é bem vista pelos trabalhadores do setor aéreo. Nós já falamos, ele vem do antigo governo e ele continua agora como presidente da SAC. A ANAC, para você ter ideia, ainda não tem nenhum presidente titular, ele tem um presidente substituto. Ainda não bateram o martelo com o presidente titular. Nós temos nome.
Os trabalhadores do setor aéreo têm nome, capacitado tecnicamente para assumir a presidência da ANAC. Do mesmo jeito que a gente tem nome capacitado para assumir a SAC, para assumir a Infraero, entendeu? Nós temos nome, mas às vezes há uma insistência do governo em nomes que, que eles jogam mais pelo lado patronal, que eles visam o lado patronal. Continuando aqui nas privatizações, para vocês terem ideia, teve três aeroportos que não deram certo aqui no Brasil. Estou falando aqui do Brasil, que não deram certo, que querem devolver os aeroportos. É o caso de São Gonçalo do Amarante, Campinas, São Gonçalo do Amarante no Rio Grande do Norte, Campinas em São Paulo e o Galeão no Rio. E é engraçado que eles querem devolver os aeroportos. Para vocês terem uma ideia do contrato de concessão, eles querem devolver os aeroportos e o Estado corre o risco de ter que indenizá-los. Então, eles compraram, não souberam administrar, querem devolver e querem ainda uma indenização do governo. Porque estão dizendo que fizeram algumas melhorias, fizeram isso, fizeram aquilo, e precisa de uma indenização do governo. E isso está no contrato de concessão, tá? Então você vê que negócio bom. Eu compro o seu comércio, não administro ele corretamente e falo para você, tome de volta. Você pega de volta e eu ainda pego um dinheiro ainda indenizatório de você. Olha o tipo de contrato que eles que fazem. Olha que negócio bacana para o Estado. Para fazer isso, fica com a empresa pública. O, o, o aeroporto de Guarulhos, construíram o Terminal 3, bacana, construíram. Mas dinheiro do BNDES, uma boa parte, dinheiro emprestado de outros bancos, estão pagando, estão pagando. Estou dizendo que eles não estão pagando, não. Estão pagando até Ortoga em Guarulhos, estão pagando direitinho. Mas dinheiro do BNDES é dinheiro nosso. A gente mesmo, como poder público, poderia verificar essas possibilidades. A Infraero ainda ela é dona de 49% das ações de Campinas, do Galeão, de Guarulhos, de Brasília e de Confins. Mas é 49% só para pagar dívida. Que a gente não vê uma contrapartida, não vê um lucro, não vê, nunca tem lucro essas empresas para repassar 49% dos lucros para a Infraero. Nós temos também propostas da aviação regional, que achamos importantíssimo, fomentar a aviação regional no Brasil, né? Precisa ter aeroportos em lugares distantes, mesmo que, a princípio, no começo, não gere o lucro que se imagina, mas existem pessoas lá. Existem pessoas que precisam de uma mobilidade rápida também. Não é só nós, dos grandes centros, que temos direito a andar de avião, ou por passeio, ou por necessidade, ou por trabalho. As pessoas em lugares distantes, em lugares mais distantes do Brasil, também têm essas mesmas necessidades. Então, fomentar a aviação regional é uma outra defesa que fazemos. Tem várias maneiras de fomentar a aviação regional. Primeiro, a boa vontade do governo. Segundo, usar parte do fundo, né, do FENAC, Fundo Nacional da Aviação Civil. Que esse fundo, ele são as ortogas. As ortogas pagas pelas empresas privadas, elas vão para esse fundo, né, que é o Fundo Nacional da Aviação Civil. Se você for olhar lá no fundo hoje, o valor que tem é irrisório. Uma parte do dinheiro dizem que foi para a questão da Covid, né? Para a questão da pandemia, mas é outra parte. Então, podemos usar uma parte ou quase todo,
para fomentar a aviação regional. Voltando às terceirizações, né? Nós temos o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que tem a lei do aeronauta, né? Não pode ser terceirizado, né? Tem que ter contrato ativo, né, com uma empresa, então, contrato intermitente também não pode. Mas volta e meia aparece algum gênio lá dentro do Congresso que quer terceirizar a profissão aeronauta. Volta e meia aparece um esperto lá no Congresso que quer colocar contrato intermitente na profissão dos aeronautas. Então, a gente também precisa ter um compromisso do governo, né, para que isso não aconteça. A gente precisa ter esse compromisso que se mantenha a lei do aeronauta do jeito que ela está, né? Porque é o único setor, a única categoria aqui do setor aéreo que, que se mantém orgânica com as companhias aéreas, né? Querem mexer na flexibilização da jornada de trabalho dos aeronautas. Então, sempre aparece alguém dentro do nosso querido Congresso Nacional querendo mexer em alguma coisa que prejudique os trabalhadores, né? E sempre aparece alguém querendo mexer com os trabalhadores da aviação civil, né? Já mexeram com essa questão da lei da terceirização, né? Pode terceirizar tudo e todos, né? Mas os aeronautas se manteve firme e forte lá com a lei dos aeronautas. Então, a gente também já enviamos documento para que isso permaneça, para que isso se mantenha e não se mexa com a lei dos aeronautas. Ah, bom, gente, tem uma coisa importante aqui, que às vezes eu acabo esquecendo. Nós temos um problema sério de governo, e eu estou falando qualquer governo, né? Que eles não dão a devida atenção para a aviação civil como deveria. Eles não enxergam. A gente tem essa sensação de que eles não enxergam a aviação civil brasileira como uma engrenagem importantíssima para o Brasil, né? Muitas das vezes, agora, né, fizeram um Ministério de Portos e Aeroportos, legal, né? Mas vamos ver, ainda, ainda não vi uma movimentação para ajudar o setor aéreo nessa questão, né? Falaram aí de passagem a R$ 200, falaram em novos aeroportos regionais, e só que eu ainda não vi essa movimentação ainda, né? Já trocou o ministro, era o Márcio França, hoje em dia já está um outro ministro, que eu não me recordo o nome agora, e com esse novo ministro nós ainda não conversamos, pretendemos conversar com ele também, né? Mas o governo ele precisa dar uma atenção maior ao transporte, primeiro ao transporte brasileiro, e uma atenção maior à aviação civil brasileira, né? Tem que começar a ouvir mais os trabalhadores, ouvir mais as instituições, né? É uma coisa que a gente pede muito, a gente precisa estar inserido dentro dos órgãos de decisão. Nós precisamos ter cadeira, os trabalhadores precisam ter cadeira, nem que seja consultiva, dentro da ANAC, a gente precisa ter cadeira lá dentro da SAC, a gente precisa ter cadeira dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, entendeu? A gente precisa ter um fórum ou algum outro nome permanente dentro do Ministério de Portos e Aeroportos hoje em dia. Então, a gente precisa ser ouvido. Tem muitas pessoas que fazem o regulamento, ou que fazem as concessões, ou que fazem várias coisas, que não conhecem a aviação civil por dentro. Conhece a aviação civil porque viaja de avião, que vai para os aeroportos lá, fica na sala VIP e viaja de avião na primeira classe. É isso que eles conhecem. Como que eles vão fazer leis, como que eles vão mudar o regulamento, como que eles vão conceder aeroportos, se eles não conhecem
profundamente o setor aéreo e não ouve os trabalhadores. Então, precisamos ter, dentro desses órgãos de decisão, né, espaço, mas espaço de fato, que nos ouçam, né, que a nossa voz surja efeito, que a nossa voz seja um grito dentro de Brasília, né? Porque senão vai continuar precarizando o serviço aéreo, vai continuar precarizando os aeroportos, ou continuar precarizando o serviço das companhias aéreas por essa questão de não ouvir os trabalhadores. Precisamos ter espaço dentro do governo, o governo tem que entender isso, seja o governo que for, que os trabalhadores da aviação civil têm pessoas capacitadas, têm pessoas que conhecem profundamente o setor e que podem dar a direção certa para que todos estejam bem. Porque quando a gente fala, mas só fala do trabalhador, né? Não, eu quero que as empresas também estejam bem, mas que cuidem dos seus trabalhadores com a devida atenção. Bom, pessoal, eu acho que eu falei um pouquinho demais. A gente continuaria te ouvindo, tá? Porque tá uma bagunça mesmo, tá? Esses aeroportos brasileiros. É, outro dia eu tive em São Paulo que eu fui assistir o show do Rod Stewart e quando eu voltei por Guarulhos e exatamente no dia que eu estava voltando teve uma manifestação daquelas pessoas que trabalham ali na retaguarda, né? Que eu acho que é do aeroporto, que é a área ali de segurança nacional, né? Certo. Que é aquelas pessoas que trabalham, que foram da onde são originários aquelas pessoas que fizeram a troca de bagagens daquelas duas alemãs a qual tu te referiste no início. Então, estava tendo uma manifestação lá porque a polícia proibiu a polícia, o aeroporto proibiu eles de utilizarem a telefone celular no trabalho. E aí eles pararam o aeroporto e as companhias aéreas nós já tínhamos despachado a bagagem. E nós tivemos, e deu maior do que Procó, no final a gente teve que conseguir o hotel, a gente que pagou, as companhias não deram voucher, né? Inclusive, até eu entrei com um processo agora, é, ficamos uma noite inteira no aeroporto, foi terrível. Precisa ver a bagunça que ninguém, gente assim, mas que não tinha condições de, de pagar um outro hotel, mesmo porque já é difícil chegar em Guarulhos, que é Sim. longe, né? A pessoa, muitas vezes, quem viaja não necessariamente tem os recursos para pagar uma viagem até Guarulhos, ou de táxi, ou até mesmo de metrô e ônibus, enfim, né? Olha, deu uma confusão, gente assim, que passou mal, enfim. Mas é isso, é muito difícil mesmo, Paulo. Lucélia, passo para ti, né? Daí tu encaminha aí as perguntas para o pessoal fazer. O George chegou. Pedro, a palavra é sua. Primeiro, cumprimentar o Paulo aí pela sua apresentação, muito centrada no viés de um verdadeiro sindicalista e de alguém, obviamente, fechado com o nosso partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Fico muito satisfeito, Paulo, porque estou vendo agora um presidente da federação que eu fui um dos criadores, não posso dizer que fui eu que criei a federação, mas fui um dos criadores do movimento sindical e fico muito satisfeito que você esteja aí. E no seu discurso, você falou muita coisa que a gente tem debatido aqui. Você foi mais específico nas questões mais técnicas, não só dos direitos dos trabalhadores, que é o que compete à federação, à nossa central sindical e aos sindicatos, principalmente, defenderem,
mas você foi muito específico também em questões de segurança. A aviação, ela vive, principalmente hoje em dia, com a modernização da questão de safety e security. São os dois eventos que tocam a aviação. E é muito importante isso. Agora, eu hoje tentei, inclusive, falar com o Tavares. Eu queria fazer primeiro, Paulo, se você me permitir, um registro aqui de lembrar o nome do nosso companheiro Lemos, que se foi tão cedo, tá? O Lemos era um grande camarada nosso e a gente tinha muita conversa. Eu estou hoje num sindicato que é patronal de aviação, sindicato dos aeroportos, que representa, no caso, as empresas administradoras de aeroportos. Então, eu não poderia ser contra as concessões. O que eu sou contra são as concessões mal feitas e a falta de política de aviação civil em nosso país. Tenho falado isso aqui constantemente. E este erro, infelizmente, Paulo, nós não podemos acreditar só aos bolsonaristas, ao governo Bolsonaro. Isso começou nos nossos governos lá atrás, as concessões mal feitas. Ou seja, o maior absurdo você citou aí. Quer dizer, como é que nós concedemos aeroportos para as estatais estrangeiras e acabamos com a nossa Infraero? Quer dizer, não tem explicação, uma coisa inexplicável. Só tem uma explicação, Paulo, é que hoje a aviação civil, conforme você clareou muito bem aí, ela está hoje nas mãos de uma coisa que chama-se monopólio das empresas aéreas. As empresas aéreas sempre tiveram um poder muito grande na aviação civil. Eu criei esse sindicato patronal quando eu estava na Infraero, administrando a Infraero. Por quê? Porque eu convenci o pessoal da Infraero e das administrações gerais que ficasse subordinado ao monopólio das empresas aéreas. É que entram ligações, eu estou no celular e aí complica um pouco. Mas, enfim, agora, aqui no setorial, inclusive, você está dizendo que o governo precisa ouvir mais. Sim, precisa ouvir mais o movimento sindical, precisa ouvir mais as instâncias do governo, como esse setorial aqui, que é uma instância do governo. Tá? Nós é que fomos para a rua para eleger esse governo, e vocês é que vão para a rua para defender o interesse dos trabalhadores. Tá? E eu não tenho problema de dizer que defendo o interesse dos empresários também. O que acontece é o seguinte, até agora, o que precisa é que se tenha uma política de aviação civil, que a aviação civil, no nosso primeiro governo Lula, ela virou um transporte público. Tinha até aquela piada de que os aeroportos viraram rodoviárias. Tá? Hoje, ela voltou a ser um transporte só da elite. E quando algum movimento sindical faz algum movimento de protesto dentro do aeroporto, eu apanhei muito da polícia por conta disso, meu amigo. Nós já fizemos muita coisa. A gente ser velho, a gente acaba tendo vivido muita coisa. E o que acontece é o seguinte, hoje, infelizmente, o nosso governo, os erros começaram no nosso segundo, quando o Centrão, é o melhor nome que deram para esses caras, quando o Centrão PMDB entrou no nosso governo, no segundo governo Lula, as coisas começaram a degringolar e foram até o golpe que deram na Dilma. Infelizmente, as concessões foram feitas na época da Dilma. Você citou aí uma coisa muito importante, que é a Infraero ainda tem 49% de vários aeroportos concedidos. Eu pego sempre como exemplo aqui o Galeão. Tá? O Galeão, a Infraero tem 49%, exatamente como você disse, só para pagar as contas. Tá? E o que eles querem, tentaram agora recuperar o Galeão. Se você não criar um atrativo, as empresas aéreas levaram todos os seus voos para Santos Dumont, assim como tentaram levar todos os voos para Congonhas. Tá? Os dois aeroportos centrais, eles são aeroportos restritos. Você é um técnico, você conhece muito bem isso. São restritos. Eu, como sou piloto, a pista do Santos Dumont tem 1.200 metros, a de Congonhas, se não me engano, tem 1.900, são do mesmo tamanho, por causa da altitude. Então, são aeroportos de operação restrita, onde as empresas aéreas... O que eu digo é o seguinte, hoje as empresas aéreas
voam para onde querem, do jeito que querem e pelo preço que querem, porque a política é deles, o governo não se propõe. Falei muito com o ministro França sobre essa discussão, infelizmente, a gente aqui do setorial, e esse problema, eu tenho visto os debates aqui, não está ocorrendo, Paulo, só na aviação civil, está ocorrendo em quase todo o transporte, está crivado de bolsonaristas. A aviação civil, eu acho que ela está mais explícita, como você citou aí. A ANAC só tem bolsonarista, que andava de camisinha amarela na frente do QG. A Infraero, o único petista que tem na Infraero hoje é o Sidão. Então, nós temos que dar muita força para o Sidão, entendeu? Até para... Eu já mandei um recado para ele, estamos à disposição para contribuir com o companheiro. E se ele indicou você, estou entendendo que você tem uma boa relação com ele. Agora, o problema continua sendo o monopólio das empresas aéreas. Eu também não quero quebrar as empresas aéreas. Nós, da aviação, temos isso, de vestir a camisa das empresas. Eu fui variguiano, fui vaspiano, as duas acabaram. Enfim, nós temos que batalhar para que as empresas nacionais sejam empresas que realmente tenham condição de evolução e até de dar condições e salários, condições de trabalho e salários condizentes aos seus trabalhadores. O que hoje está ficando cada vez mais absurdo. Eu tive uma reunião recente com o nosso ministro Luiz Marinho, do Trabalho, e eu converso muito com o Luiz Marinho, que nós somos dirigentes da CUT junto, fundamos a CUT juntos, e conversamos com ele sobre a questão da convenção coletiva, que é uma coisa que as empresas aéreas acabaram. Eu, no voo que eu fiz a Brasília, eu conversei com os comissários, tinham 3 comissários para um avião de 140 passageiros. Eu sou das pessoas que fez a regulamentação do aeronauta, onde nós dizíamos que a cada porta da aeronave, a aeronave com 4 portas tem que ter um comissário. Hoje em dia, o sindicato bolsonarista dos aeronautas abriu mão disso e hoje em dia voam 3 comissários num avião de 140, até 180 passageiros. Enfim, gente, tem muita coisa errada e, infelizmente, eu não sou contra, vem sempre o discurso da governabilidade. Eu não sou contra. Eu acho que tem que dar lá o ministério lá para o cara do Centrão para conseguir outras questões que está se discutindo lá no Congresso. Agora, em cargos técnicos, tá? Como foi no nosso primeiro governo, nós tivemos o Queijo, tivemos o Valente, tivemos vários companheiros nossos, eu mesmo exerci cargo na Infraero, essa questão tem que ser resolvida tecnicamente. A nossa Infraero já foi uma das maiores operadoras de aeroportos do mundo. Hoje, a política que está aí colocada é para acabar com a Infraero. E nós não podemos deixar isso acontecer, entendeu? A Infraero tinha um know-how que é muito grande, é um know-how mundial. Nós éramos, como você disse, para estar administrando aeroportos lá fora, e não o contrário, que infelizmente começou no nosso governo. Essa culpa nós não podemos botar no Bolsonaro. Mas, enfim, companheiro, eu não quero me estender muito, o pessoal aqui já está cansado de me ouvir falar essas coisas, tá? Eu não vou cansar vocês aí, mas quero me colocar à disposição aí do companheiro Paulo, até porque, por evidência, Paulo, eu tenho um carinho todo especial por essa federação. Infelizmente, o último presidente que aí esteve era um bolsonarista também, lá dos aeronautas. E agora eu estou sentindo que as coisas estão mudando. Então, estou à disposição de vocês aí. Eu não sou o dono da verdade, mas o que eu puder ajudar vocês, que puder contribuir, eu estou à disposição. Agora, o fundamental, você falou 2 coisas fundamentais aí. Primeiro, tem que se ter uma política de aviação civil no Brasil. E segundo, ter uma política de aviação regional. Não é politicagem, só fazem politicagem. Essas concessões foram todas politicagens. Levaram o dinheiro do nosso BNDES, continuam levando dinheiro e até hoje o governo não vê nada de volta. E se eles saírem, eles ainda querem que o governo faça o ressarcimento deles. Isso é um absurdo. Ou seja, agora o nosso governo tem que ouvir as suas instâncias. Por exemplo, aqui o Setorial Nacional de Transportes do Partido. E a aviação civil, meu sonho, depois de estar labutando nisso há quase 50 anos, o meu sonho é que a aviação civil
se transforme realmente num transporte público. Isso não tem cor ideológica. É assim na China, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim nos países do Canadá, na Austrália, nos países mais desenvolvidos. O Brasil não tem política de aviação civil. Quem manda aqui na política são as companhias aéreas. E hoje eu vou dar uma informação para vocês, talvez muitos não saibam, a maioria, todo mundo fala, mas nós temos a nossa Gol, nós temos a nossa Avianca, nós temos a nossa... Nós hoje não temos nenhuma companhia aérea com maioria de capital nacional. Todas elas são estrangeiras. Então, não é só os aeroportos que estão ficando estrangeirados. As companhias aéreas hoje, todas elas têm maioria de capital estrangeiro. Então, não tem mais companhia nacional. Acabou o tempo de Varig, de VASP, de Transbrasil. Isso não existe mais, tanto que elas não existem. Então, pessoal, o que precisa é o governo ouvir mais as suas instâncias, pelo menos debater. Hoje, eu falei isso outro dia aqui no setorial, ninguém mais aqui, Paulo, está pedindo cargo. O que a gente está pedindo agora é para ser ouvido, porque nem ouvir as instâncias do partido, o nosso governo está fazendo. Alguns até me criticam, dizendo que eu estou metendo pau no Lula. Muito pelo contrário, o Lula é um amigo que ajudamos a fundar o PT, ajudamos a fundar a CUT, e estamos aí sempre juntos. Agora, nós, até como petistas, temos obrigação de fazer a crítica para melhorar essa questão que está aí no governo. Ou, se não, eu estou com muito medo das eleições municipais esse ano. O que vai acontecer? Do ano que vem, perdão. O que vai acontecer? Pode antecipar o golpe que foi dado na Dilma, vierem com outro golpe para cima do Lula antes do final do seu mandato. Desculpa se eu falei demais. Paulo, estou contigo e não abro aí, estou à tua disposição. Paulo quer responder uma a uma? É isso, eu queria só uma palavrinha, aproveitar que a cabeça está fresca aqui. Bom, primeiro agradecer as palavras aí do Pedro Zambuja, né, que eu ouvi poucas vezes pessoalmente, mas já ouvi falar bastante, já li bastante, né, que quando você assume uma federação, você tem que saber também o que aconteceu no passado dela, né, então você vai pesquisar. Então, eu sei que foi o primeiro presidente da FENTAC, o primeiro presidente da CNTT, na época. Inclusive, eu estava lá em Minas Gerais, nesse congresso. E também aproveitar que eu também sou secretário de Relações Internacionais da CNTTL, né? Eu queria só botar algumas observações. A Lúcia falou sobre a greve que teve, que ela passou lá um sufoco. Essa greve, Lúcia, ela foi o seguinte: a Receita Federal, né, o delegado da Polícia Federal, baixou uma portaria que ele tem essa prerrogativa, proibindo celulares em área restrita do aeroporto, áreas de pátio. Nós, da FENTAC, os nossos filiados, nós não nos opomos a isso, né? Só para deixar claro, a gente não se opõe a não poder usar o celular em áreas restritas do aeroporto, em áreas do pátio e pista. O que a gente defende é que tenha um local para onde os familiares possam ligar para o trabalhador, um local 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que esse trabalhador possa receber recados ou mensagem, alguma coisa urgente, e ter um lugar adequado para guardar o celular. Esse lugar adequado não é o vestiário, porque senão você tira um problema e gera outro, porque aí vão roubar os celulares nos vestiários, porque vestiário não pode ter câmera. É um lugar adequado onde tem uma câmera virada para esses armários. Essa greve de trabalhadores foi, na sua totalidade, de trabalhadores terceirizados do aeroporto de Guarulhos, no qual não são filiados à federação, é um outro sindicato. Então, se formou lá um outro sindicato, né, que no tempo lá do Pedro Zambuja, todo mundo era aeroviário. Mas aí, em algumas regiões, conseguiram se formar um sindicato de trabalhadores de empresas auxiliares. E esse sindicato não é filiado à CUT, não é filiado à nossa federação, não é filiado à CNPTL. E, pelo que eu fiquei sabendo, nem esse sindicato estava à frente desta greve. Parece que foi uma greve meio espontânea dos trabalhadores.
Bom, só para deixar claro essa parte da greve, é, o Galeão, o Pedro Zambujo citou o Galeão estava lá, né, são coisas que acontecem na aviação que a gente não entende. O Galeão estava com um movimento baixo, realmente, um movimento baixíssimo. Só que o Galeão, quase todo ano, dá 2 salários de participação de lucro para os empregados. Então, se dá participação de lucro, a gente imagina que está tendo lucro, ou é alguma coisa que a gente não sabe. Aí pegaram lá o prefeito, o governador, fizeram um lobby e os caras fizeram uma forçação de barra em cima do governo, que o governo, em contrapartida, aceitou sem nos ouvir também. Porque não adianta você despir um para dar roupa para o outro, que aí é o outro que vai passar frio, né? Porque o primeiro projeto era por distância, 400 quilômetros, alguma coisa assim. Então, o Santos Dumont ia ficar com uma demanda baixa. Agora mudou, né? Por número de passageiros. Então, o Santos Dumont pode ter até 6,5 milhões de passageiros por ano, porque é um dos aeroportos que sustenta a Infraero. Então, às vezes fica ali, né? A gente não quer julgar e nem apontar o dedo, mas fica parecendo que querem realmente acabar com a Infraero, esmagar, porque a Infraero, com todos esses problemas, companheiros e companheiras, com todos esses problemas, com todas essas concessões, ano passado teve 1 bilhão de lucro. Então, os caras não se conformam. Os caras não entendem, sem Guarulhos, sem Galeão, né? Sem o Nordeste, teve 1 bilhão de lucro. Então fica às vezes parecendo que é um jogo de interesses aí para realmente acabar de vez com a Infraero. Então, o Santos Dumont é um aeroporto importante para a sustentabilidade da empresa Infraero. E os empresários falam muito do imposto de combustível. Eu esqueci de falar, eu estava num evento onde o presidente da ABA, eu esqueci o nome dele, ele até faleceu há pouco tempo, não me lembro. Falou, Sanovitch, Sanovich, Sanovitch. muito bom, muito bom. Obrigado, Pedro. Ele falava do imposto, dos combustíveis, aí Lula falou assim: bom, se o problema foi esse, a questão do imposto, o problema só foi esse, pode deixar, que assim que eu virar presidente, eu acabo com esse imposto, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que o problema não é só o imposto do combustível, é só uma maneira de gerar mais lucro, porque se tira o imposto, eles não baixam a tarifa. A tarifa, o Pedro foi muito bem, hoje em dia, para voar, é elite. Eu paguei para ir para Foz do Iguaçu R$ 1.800. E de volta, Foz do Iguaçu é perto. Então, hoje em dia, para se voar, está na mão da elite. Parece que não querem que pobre voe. E nós temos uma questão importante, que o Pedro deve até saber, de que as empresas aéreas, junto com a BA, estão querendo mexer na NR16. A NR16 era uma norma regulamentadora que, graças a ela, vários trabalhadores, eu vou falar aqui de financeiramente, vários trabalhadores recebem 30% de periculosidade do seu salário. Então, a grande maioria dos trabalhadores do pátio recebem esses 30% de periculosidade devido ao abastecimento. Então, a ABAR, que é a Associação das Empresas Aéreas, eles querem mexer nessa NR16 para retirar, a proposta é essa, é financeira, para retirar pelo menos parte, né, dessa periculosidade de alguns trabalhadores, principalmente os mecânicos que trabalham em hangar. Hoje em dia, em Guarulhos, tem vários hangares de companhias. Principalmente esses mecânicos, esse pessoal de hangares, querem retirar essa periculosidade deles. Então, nós já estamos nos movimentando, nós já estamos elaborando um documento técnico em defesa da NR16. Vamos fazer essa defesa lá em Brasília, vamos fazer essa defesa lá na CTPP, né, que é lá que a gente faz, que se mexe, né, que se toma conta das NR. Então, é lá que nós vamos fazer a nossa defesa. Isso nós já estamos aqui nos adiantando com esse documento.
técnico para poder fazer a defesa, né, contra esse absurdo que é a NR16, né? É uma questão até de segurança do trabalhador. É mais ou menos isso. O trabalhador tem risco e ele ganha lá 30% do seu salário por esse risco que ele está sofrendo. E tirar esse risco do trabalhador beira o absurdo das companhias aéreas. E outra coisa que foi muito interessante, quando o Pedro falou da Varg, da VASP, né, Transbrasil, me lembrei que os trabalhadores da aviação civil eles tinham um orgulho de trabalhar nas empresas, sendo orgânicos dessas empresas, seja de Varig, seja de Transbrasil, seja de VASP, Infraero, no caso da administradora de aeroportos. Então, eles tinham um orgulho de trabalhar e eles eram remunerados, eu não vou falar que é bem remunerado, mas remunerado adequadamente, pelo menos, minimamente adequado em comparação ao que é hoje. Eles tinham uma remuneração propícia à sua atividade, e não era uma exploração de mão de obra, tinha gente trabalhando, tinha funcionário suficiente, tinha EPI suficiente, tinha uniforme decente, entendeu? Tinha os benefícios a contento dos trabalhadores. Hoje em dia o cara trabalha na TAM, na Gol, ou em alguma concessionária privada, é só mais um, ele não tem nem orgulho de falar assim, eu trabalho em tal empresa, ele nem fala mais, ele nem toca mais nesse assunto, que ele está quase beirando lá, se vocês puxarem a convenção e o acordo coletivo dos aeroviários, um auxiliar lá, acho que está um pouco mais agora que o salário mínimo de São Paulo, né, do estado de São Paulo, o menor salário dos aeroviários. Então, cara, agora, as empresas pagam o piso? Não, a maioria não paga o piso, paga um pouco mais. Mas mesmo esse um pouco mais, ainda não está o suficiente para o trabalhador, ainda não é orgulho para o trabalhador estar lá trabalhando naquela empresa. Então, tudo isso que eu vou falando, tudo isso sempre vai cair ali na segurança de voo. Sempre. Trabalhador descontente, trabalhador sendo sugado, né? Se ele está descontente, ele sai. Qualquer R$ 50 a mais, ele está saindo da empresa. E a empresa manda embora por qualquer besteira. Então, tudo isso afeta tanto no psicológico dos trabalhadores como na segurança de voo. Vamos lá, o próximo. Boa noite, camaradas. Parabenizar aí o Paulo pela fala, o Pedro também, o Zambuja, bem, realmente, de- falaram tudo. Voltando um pouco no tempo, né? Em 2007, quando houve aquele trágico acidente lá em Congonhas, teve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu trabalhava na bancada do PT, uma CPI sobre o porquê do acidente, né? E tinha havido também, algum tempo atrás, uma na Câmara Municipal, que levantou um pouco do histórico do aeroporto de Congonhas. Porque São Paulo, na década de 30, do século passado, 1930, São Paulo teve o primeiro aeroporto no que hoje é o chamado Campo de Marte, o primeiro aeroporto de São Paulo. Só que São Paulo é uma cidade que tem muito rio, tem muita várzea, e o Campo de Marte ficava muito perto do Tietê. Então, sempre enchia ali naquela várzea e o aeroporto ficava inoperante. Qual foi a ideia que fizeram? Congonhas estava afastado da cidade, era uma colina e alta, né? Então, se chovesse, não teria problema. Então, cortaram a colina e fizeram ali um porta-aviões. Para os aviões da década de 30, é excelente, né? O tamanho da pista, tudo mais, como falou aí o Pedro, né? Acho que a pista de Congonhas, acho que são duas. Uma tem a menorzinha, que é a auxiliar, que tem 1.200 metros, e a outra tem 1.800, algo assim de tamanho, a principal. E então, longe da cidade, foi feito esse aeroporto. A cidade foi chegando próximo do aeroporto, foi se aproximando, o aeroporto estava longe, então tudo ali era ermo ao redor do aeroporto. E a cidade foi se aproximando do aeroporto, foi chegando próximo. E chegou o que é hoje, né? E na época do acidente, inclusive, o volume de tráfego, acho que deve ser então igual ao que eles querem colocar agora, pelo visto. E foi reduzido o volume na época por causa
do acidente e realmente o aeroporto estava trabalhando numa pressão muito alta, o estresse muito alto. Porque Congonhas, até quando eu acompanhava a estatística, Congonhas era o segundo maior aeroporto do Brasil em volume de passageiros. Só perde, acho que até hoje deve ser isso aí, só perde para Guarulhos, que é o maior aeroporto do Brasil em termos de passageiros, e Congonhas é o segundo. Dentro da cidade, né, até se fala como se fosse um porta-aviões, o Congonhas. E quando foi feita essa CPI, no caso da Assembleia, ficou muito claro, até a mídia tentou jogar a culpa no governo por causa do grooving, que são as ranhuras na pista, e ficou constatado, a- eu até lembro na época, eu vi, no dia, eu vi bastante entrevista, e a única pessoa que é um técnico, uma pessoa respeitada, que saiu e falou o que realmente aconteceu foi o Carlos Camacho. Vários jornalistas, até o João Mibete, trabalhava na Bandeirantes, já veio acusando o governo. De repente, todos eles viraram especialistas em aviação, né? Para tentar derrubar o governo. E o Carlos Camacho, que era do sindicato dos aeronautas, ele falando corretamente o que tinha acontecido e tudo mais. Depois tive até o prazer de conhecer o Carlos lá na CPI, na Lesp, que chegou à conclusão que foi uma série de fatores, né? Pinaram os motores, o motor pinado, o avião super cheio. Inclusive, como o combustível lá em Porto Alegre era mais barato, por causa do imposto, que era menor do que São Paulo, o avião veio super carregado de combustível. E, e quando pina, tem uma série de fatores que induziram ao erro do piloto. O piloto cansado, então foi uma série de fatores. Um dia chuvoso, haviam falado que a pista estava escorregadia por causa do groove e tudo mais. Então, esse voo, na verdade, deveria ter sido desviado para Guarulhos, né? Mas não foi, infelizmente, deu toda aquela tragédia. Mas ficou muito claro que o problema foi muito com o avião, com a empresa aérea, os procedimentos que foram feitos, do que propriamente com o aeroporto. Eu jamais esperava que esse aeroporto fosse um dia privatizado, porque é, a operação dele tem que ser exata. É dentro da cidade de São Paulo. É, acho que era a cada 3 minutos um voo, uma decolagem, uma aterrissagem, algo assim, na época que eu acompanhava. É um negócio muito estressante. Tem um impacto muito grande na cidade de São Paulo. Eu até acho, eu seria a favor. É lógico que muita gente acha que não, que ele se fosse desativado, ele fosse feito um parque público para a cidade. Mas é lógico que os interesses econômicos, as pessoas já querem descer, se fosse possível o aeroporto lá na Faria Lima, então seria na Faria Lima, né? Porque a pessoa quer descer já perto do prédio onde vai do escritório para poder, né? Isso é um absurdo ter um aeroporto com esse movimento. É lógico, tendo os procedimentos, tal, é seguro, né? A aviação hoje, os aviões são muito mais modernos, tudo mais. E eu fico muito preocupado com esse aeroporto sendo operado com mãos privadas, né? É muito preocupante, porque a- acompanhando um pouco, aí vocês falaram também da ANAC, acompanhando um pouco há alguns 10, 12 anos atrás, eu assistia bastante aquele Mayday, terrível aquele programa. E ficou muito claro naquela época, pelo que eu assisti, que foi justamente essa privatização, essa terceirização que levava aos acidentes. Inclusive, pouca fiscalização do órgão da Agência de Transporte Aéreo dos Estados Unidos, que deixou passar várias. Os aeronautas trabalhavam sobrecarregados, bastante sobrecarregados, ganhando um salário de miséria, aviões com manutenção pífia, peça reutilizada. Então, nesses episódios do Midday que eu assisti, fica muito claro que a agência não resolve e privatização para a aviação civil, para a aviação, é um perigo muito grande, né? Então, a aviação ela tem que ter uma regulação, porque o lucro, gente, o capitalismo funciona com lucro. Veja, infelizmente, o show que houve lá no Rio de Janeiro, que proibiram a entrada de água. Por quê?
eu também, e isso não é só no Rio de Janeiro, não, em todos os shows. Eu fui no dia 12 agora, fui no show do Roger Waters, no Aliança. Aí eu fiquei sabendo lá que eu não poderia entrar com a garrafinha de água porque é perigoso. Então, porque é perigoso. Então, eu não poderia entrar com a garrafinha d'água. Havia perigo de plástico, garrafa de plástico, é um absurdo. Na verdade, eu não pude levar minha água porque a garrafa lá é R$ 8, R$ 10 que é vendido. Então, eles querem a extração de um lucro exorbitante, de um sobrelucro, na verdade. Ultrapassa qualquer razoabilidade. E aí acontece tudo isso, né? Então, eu vejo com muita preocupação, eu sou contra a privatização de vários aeroportos. Eu acho que o Santos Dumont deve continuar em mãos públicas, o de Congonhas deveria ter continuado com a Infraero. Eu acho que tem coisas que não se terceiriza, que não tem que ser público, não adianta. E esses aeroportos deveriam ter continuado, no caso de Congonhas, deveria ter continuado sobre a gestão pública. É um aeroporto que está numa região densamente povoada, né? Parece que igual só o aeroporto do México, tem o aeroporto do México que acho que é praticamente o mesmo caso. Dentro da região densamente povoada, que tem que trabalhar com o máximo de segurança possível. Então, a questão do lucro, então, se a empresa puder reduzir para poder aumentar a taxa de lucro, ela vai reduzir uma série de coisas, né? E a questão da ANAC, eu acho que a ANAC, essas agências, é uma falácia do neoliberalismo. Não existe nenhuma agência que não é capturada pelo poder que ela deveria estar regulando, regulamentando. Não existe isso no mundo, gente. Quando eu vi há 10, 12 anos atrás que a agência dos Estados Unidos, que deveria, né, a gente acha que os Estados Unidos, mas a precariedade lá também é muito grande, infelizmente com vários acidentes que ocorreram justamente por esse modelo que foi adotado, né? E eu faço minhas as palavras do Paulo e do Pedro, que realmente o nosso governo deveria ter um fórum, deveria conversar com os trabalhadores, com o setorial, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa participar da política pública. E o Brasil, infelizmente, abriu mão de ser Estado, né, de ser uma nação, porque os projetos estruturantes de médio e longo prazo, de nação mesmo, não existe no Brasil. A questão da privatização, o governo já se elege ele já é, muitos governos já são patrocinados na eleição por capital privado para poder que ele passe para o capital privado várias empresas. A Sabesp aqui em São Paulo, a CPTM, a linha 8 e 9, que todo dia tem problema muito sério, é muito preocupante. Então, a formulação de uma política para o transporte aéreo, ela está na ordem do dia. E também o acompanhamento dos trabalhadores. Eu vi que o Paulo colocou na fala do Paulo uma série de coisas que são preocupantes, né, para o setor aéreo. E o setor aéreo é um setor, aquilo que o Pedro falou, né, que a segurança é essencial. E, além disso tudo, uma coisa importante que o Pedro falou é a questão do setor aéreo, do transporte aéreo, ser transporte público, né, como foi no nosso governo passado. Mas era isso que eu queria apenas comentar e aí dizer, parabenizar as falas do Pedro, do Paulo, e aí dá para a gente fazer um documento a partir disso para poder levar para o governo. Acho que o que foi dito aqui hoje dá para a gente formular. Queremos participar da formulação de política pública no transporte aéreo, ok? E aqui hoje tem uma grata surpresa de ver o Queijo, apesar que eu mando para ele recado no WhatsApp e o Queijo não retorna nunca, né, Queijo? Manda um recado para mim no WhatsApp, Queijo, fala comigo. Tá bom, gente? Um abraço aí. Vou só fazer um comentário em cima do que o Evaristo falou. Evaristo, é assim, sempre querem procurar um culpado, né? Esse culpado geralmente é um trabalhador, né? No caso lá de Congonhas, daquele lamentável acidente da aeronave da TAM, né? Estavam lá procurando lá o fiscal de pátio que nós fazemos, né? Eu sou o fiscal de pátio, né? Hoje em dia mudou a nomenclatura, é assistente de operações aéreas, mas eu sou lá
que trabalha no pátio, que fiscaliza o pátio, que faz a vistoria de pista. Então, queriam culpar lá o fiscal de pátio lá, que tem que botar a reguinha lá nos groove, dizendo que ele não fez o serviço dele, que a culpa é dele. É claro que não. A gente sabe muito bem que não. Ficam querendo procurar culpados. Quando uma aeronave cai, né, e todos vêm a óbito, né? Quem que eles querem culpar? Geralmente querem culpar o piloto. Já está em óbito, né? Não vai ter como se defender, a gente culpa lá ele, sempre querem culpar um trabalhador, né? O poder das empresas, do patronal é esse. Não, a gente culpa o trabalhador e tenta se isentar da nossa falta de manutenção, da nossa terceirização irrestrita, né? Que a gente terceiriza lá, põe qualquer empresa lá para cuidar de certo departamento e não fiscaliza essa empresa, né? E a empresa lucra em cima do que ela tira do trabalhador, o trabalhador trabalha excessivamente, então ela nunca vai falar isso. Então a gente que está lá dentro, a gente sabe muito bem como funciona. Para você ter ideia, a empresa de Guarulhos, a concessionária de Guarulhos, a Agroairport, quando ela começou com 1.800 funcionários, nós chegamos a ter 1.800 funcionários orgânicos. Hoje em dia nós temos 850. Só que quando ela começou, era 35 milhões de passageiros ano, sem contar o ano da pandemia. O ano antes da pandemia foram 42 milhões de passageiros. Esse ano está previsto 42 milhões de passageiros. Então, aumentou o número de passageiros, aumentou o número de pousos de decolagem e diminuiu o número de funcionários. Então, quem está, trabalha de que jeito? A gente sabe. A gente sabe que trabalha por 2, por 3, né? Aguentando passageiro. Às vezes eu falo assim sobre a NR16, né, a periculosidade, que é para quem trabalha no pátio, né, para ser mais sucinto, né, quem trabalha perto de abastecimento de aeronave, mas deveria ter periculosidade para quem trabalha no check-in também. Quem diz que aquilo lá não, quem trabalha com passageiro, quem diz que aquilo ali não é um trabalho periculoso? Você já deve ter visto passageiros agredindo funcionários. E o funcionário não pode nem reagir, porque quando ele reage, quando ele rebate, ele é mandado embora por justa causa. Isso ninguém fala, isso a imprensa não fala. Entendeu? O funcionário, ele vamos dizer, persuadido a não abrir o BO. Ele é persuadido a não abrir o BO contra o passageiro que agrediu ele, a não abrir um processo. Isso vai pegar mal para a imagem da empresa. Então, tem várias coisas aí nos bastidores que quem não está não sabe, e que a gente está aqui, a gente sabe e a gente fala, que eu não tenho problema nenhum em falar, entendeu? Pô, mas você prova? Pô, quantos BO existe aí de funcionário contra passageiro que agrediram? É só puxar. Quer dizer que ninguém quis fazer o BO? Ninguém quis processar aquele passageiro? E no outro dia o cara tá voando e ainda não tem nem. Acho que vai sair agora. Alguma coisa para passageiro indisciplinado. Né? O cara tem que ser banido. Não voa, vai de ônibus. Acabou. Tem essa, vai de ônibus, quer agredir funcionário. Tem uma tempestade lá no Rio Grande do Sul, a aeronave não pode voar, a aeronave atrasa, o funcionário tem culpa. Né? A gente bota a culpa nos culpados. Né? Se o funcionário tem culpa, ele tem que ser advertido, né? Ser suspendido, alguma coisa acontece com ele. Mas o clima ele não tem culpa. Que nessa questão do Santos, o Santos Dumont atrasa, é um sufoco para trabalhar lá. Tá, vai lá para o Galeão e passa pela linha vermelha. Primeiro, o governo tem que dar segurança para as pessoas antes de fazer essas mudanças. Tá, pega lá, vai lá pro Galeão e fica passando na linha vermelha lá se você trabalhar e vai todo dia e vai ver a segurança que você tem. O problema do Galeão não é ele ser o Galeão, não. Ele tem que passar pela linha vermelha que o Estado está dominado pelo poder paralelo. E querem forçar uma barra lá pro Galeão, que é longe pra caramba, né? Sem contar disso, é longe pra caramba do centro para onde você vai fazer suas atividades. E você ainda corre risco. Vai pegar o voo à noite, passa lá. Você já passa com medo. Nós vamos fazer isso, não vão fazer, porque se tivesse que. Primeiro faça, então.
Primeiro faça, primeiro dê a segurança para as pessoas antes de forçar uma barra, querendo tirar passageiro de um aeroporto e jogar para o outro, forçando a barra. Entendeu? Então, essas coisas que a gente fica indignado, né? Sempre o seu interesse político à frente do interesse dos trabalhadores, sempre. Bom, era isso aí que eu tinha para comentar. Boa noite a todos. Parabéns pelos comentários do companheiro Paulo, do companheiro Zambuja, do companheiro todos, né? Eu só tinha uma questão para falar, que é o seguinte: como fala o companheiro Zambuja, existe aí um monopólio das companhias aéreas. Para mim, só tem uma forma rápida para resolver essa questão. Em nenhum lugar do mundo, né, os lotes pertencem às companhias aéreas. Tá? É só mudar os slots, pertencer à Infraero, que acaba com tudo. Hoje, por exemplo, né, o que vale o preço das companhias aéreas não está nos seus aviões, não está na sua infraestrutura, está nos slots que eles têm, certo? Então, era só essa questão que eu queria colocar e queria a opinião do companheiro Paulo e companheira Zambuja sobre isso. Bom, se me permite, companheiro Kenji, os slots, na verdade, são concessões, Kenji. Então, o governo quem dá a concessão desses slots para as companhias aéreas. Então, o Estado está envolvido aí, né? É que nem os aeroportos são concessões também. A empresa privada está lá, mas é concessão. A mesma coisa das televisões, né? A Globo é uma concessão. Então, os slots são concessões também. Eu queria aproveitar e falar aqui rapidinho que um dos nossos planos de ações, também documentado e entregue também, é um programa de formação profissional da aviação civil. A gente chama de FEPAC, né, que são escolas técnicas, universidades com formações e qualificações profissionais no setor aéreo, que nós não temos, eles é muito elitizado. Você tem alguma formação para o setor aéreo, mas são todos pagos, né? E às vezes não são baratos. Então, assim, a gente também tem essa proposta, o nosso governo, de popularizar, né, essa qualificação, essa profissão. Você ter mecânicos podendo estudar em universidades ou em escolas técnicas públicas seria muito bacana. Você ter, de repente, sei lá, até uma formação de comissários e outras atividades, né, sendo em escola técnica ou universidade pública. E também gostaria de falar que nós também defendemos aqui a aposentadoria especial para os aeroviários e aeroportuários, né? Porque, gente, assim, eles falam que não tem a aposentadoria especial, mas quando você chega lá e faz os 25 anos de trabalho e você pega as PPP, né, se você tem as devidas PPP dizendo que você trabalhou lá em determinado local periculoso, normalmente a justiça nos dá ganho de causa. Isso leva lá 5, 6 anos para ganhar, é onde o governo ele paga esses 5, 6 anos com multa, com juros, paga lá honorários do advogado, paga sucumbência, sai mais caro. Então, acho que parece que é aquela coisa, para que facilitar se podemos dificultar? Não, pô, vamos facilitar a vida, vamos. Se o poder judiciário nos dá ganho de causa na sua grande maioria, então vamos deixar a regra lá dentro da lei para facilitar até o plano orçamentário aí do governo, tá bom? O companheiro Paulo, com todo o respeito, né? Como falou o Azambuja, eu não sou contra concessões de aérea, concessões do transporte aéreo. Eu sou contra a forma que foram feitas. Em primeiro lugar, né,
Nunca o governo podia deixar que a Infraero tivesse 49%, porque é como você falou, não é só 49% das decisões, é 49% das dívidas que a Infraero assume à medida que ela concede. Certo? Então, da mesma forma que o governo Lula está querendo rever várias privatizações, várias concessões, tá? Por que não revirar, não mexer nesse detalhe das concessões aeroportuárias? Certo? Sim, Eu acho que é sim, muito sim. simples, depende de vontade política. Sabe? Agora, com esse governo, como diz o Zambuja, cheio de bolsonaristas ocupando cargos fundamentais do transporte, né? Não tem jeito. Eu acho, eu sempre comento, né, que o governo Lula está arranjando esse ano. Ele só vai começar a governar, na verdade, né, em 2024. Tá? Então, eu acho que nós temos que aguardar com paciência, mas ir mexendo nessa questão e discutindo essas questões. Certo? Eu reafirmando, em nenhum lugar do mundo o slot pertence às companhias aéreas. Certo? É só no Brasil. Sabe? Carol, Então, esse cara vai essa era a doido. questão e estou aí à disposição para contribuir. Na verdade, é a falta de política de transporte, falta de política de aviação civil, meu amigo. Tudo que nós discutimos aqui, nós entramos em detalhes. O Paulo entrou muito em detalhes, até por um posicionamento sindical. Muito correto, por sinal. O problema é que o nosso governo tem que, pelo menos, conversar com as suas instâncias. Essa instância aqui, que, na minha visão, deveria ser muito mais valorizada, não é valorizada. Nem para conversar, meu amigo. Nós estivemos em Brasília, nós sabemos como. Desde a transição, a gente sabe como é que essa coisa foi tocada. Desculpa aí, mas tem que se criticar isso. Aqui nós estamos falando entre nós. Nós não vamos falar isso para a Globo, mas entre nós temos que fazer a crítica correta. E a gente tem que conversar mais. Eu depois quero conversar mais com você, Paulo, sobre a questão Galeão Santos Dumont. Os aeroportos internacionais, o Galeão não está distante, não. Os aeroportos internacionais, na maior parte do mundo, distam a 100 quilômetros do centro da cidade. O Galeão dista 20 quilômetros. Claro, se não tem política pública de segurança, é um outro problema, entendeu? Mas isso tudo tem que ser melhor discutido. O que devia era o Galeão estar na mão da Infraero e o Santos Dumont na mão da Infraero. E aí nós teríamos, sim, uma organização correta, inclusive na questão de intermodalidade de transportes, que é um negócio que não existe no Brasil e principalmente não existe no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não tem intermodalidade de transporte. Você desce em Fiumicino, na Itália, você vai de trem até o centro da cidade. Aqui você não tem. São Paulo evoluiu um pouco nisso, mas mesmo assim a intermodalidade é um grande problema. Ou seja, na minha visão, desculpe eu insistir com isso, mas falta política de transporte, política de aviação civil e num país de dimensão continental falta política de aviação regional. No nosso governo, o governo não é deles não, é nosso. Mas eu acho que nós conversamos com o Marinho também, gente. Um tempo conversamos com o Márcio França, conversamos com o Marinho, né? Falamos sobre todos esses. Porque tem um problema muito sério. Olha aí, cara, já vai tentando aí enquanto eu vou falando. Nós temos um problema muito sério hoje em dia no Ministério do Trabalho, que ele foi desmontado, né, no governo passado. Então, hoje em dia, nós temos falta de fiscais do trabalho. Um tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu entrei no movimento sindical, que eu fui dirigente sindical do sindicato dos Aerovias de Guarulhos, né, onde eu fui o primeira, onde eu iniciei lá minha, minha trajetória sindical. Aí fiquei um tempo lá, passei na Infraero, saí, e um tempo depois, quando eu já estava na concessionária, eu entrei para o Sina. Na época que eu era dirigente lá dos Aerovias de Guarulhos, a gente fazia as reuniões nas chamadas Delegacia Regional do Trabalho, a gente conhecia lá o delegado do trabalho, a gente tinha contato com ele, a gente pedia fiscalização nas empresas,
às vezes não ia tão de imediato, mas uma hora iam até as empresas para fazer as devidas fiscalizações e atender às nossas denúncias. Então, nós temos hoje em dia, fiscal do trabalho é uma coisa em extinção, né? Você não acha mais. Então, assim, esse governo precisa também, o Marinho também precisa voltar a reativar esse Ministério do Trabalho para que haja as devidas fiscalizações dentro das empresas. Essa bagunça toda no setor aéreo com as terceirizadas é muito por conta disso. Mas ele está fazendo, me permite, Paulo, eu tive com ele agora recente, né? Você viu as duas portarias aí privilegiando a questão da convenção coletiva. Boa noite a todos, né? Peço desculpa pelo atraso de ter entrado mais tarde na reunião, estava com outros problemas a ser resolvido. E cumprimento aí o Paulo Alexandre, né? Peguei parte só dos debates até agora, mas eu queria fazer algumas considerações. O Pedro Paulo, eu não sei se você me conhece, sou Alencar, ex-presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, né? 38 anos de Infraero, Viracopos era a minha base principal. Né? Eu digo era porque hoje eu trabalho de home office em casa, né? Estou na Infraero ainda. Eu queria fazer algumas ponderações que eu acho que não está claro para todos nós. Eu digo, todos nós que participamos, às vezes, dos debates. O Pedro Paulo colocou que a Infraero teve 1 bilhão de lucro esse ano. Na verdade, a Infraero não teve 1 bilhão de lucro. A Infraero recebeu parte das concessões, né? A Infraero trabalha hoje, ela só não trabalha em déficit porque ela concedeu a cessão de seus funcionários. Nós temos a cessão de 3 mil funcionários. A maioria saiu no programa de demissão incentivada. E esse 1 bilhão que veio para a Infraero é 1 bilhão para demitir trabalhador, né? Por meio do programa de demissão incentivada. Nós éramos 25 mil trabalhadores, entre terceirizados e orgânicos, dos quais 14 mil era orgânico em Infraero. Hoje a Infraero só tem 5 mil orgânicos, já descendo para a casa dos 4.800, porque tem um monte de companheiros saindo no programa de demissão incentivada. E a proposta da Infraero é ficar com menos de 1.000 funcionários orgânicos. Aqueles que não forem cedidos, inclusive os colegas do aeroporto de Congonhas, recém-entregue no processo de concessão, eles têm 60 dias para arrumar um lugar no setor público para ir. Se não, tem que ou entra no programa de demissão incentivada ou se coloca à disposição com um programa que o governo federal está fazendo de absorção dos aeroportos pequenos, mas aeroporto pequeno não tem mais no estado de São Paulo. Ou está com Pedro Azambuja, ou está com as grandes concessionárias. Então, esse povo tem que ir ou para o norte do Brasil, na região amazônica, Mato Grosso, ou Nordeste. Hoje, o Ceará está com 10 novos aeroportos. Mas, enfim, essa é uma questão bastante complicada. Eu acho que a Infraero ela está num processo, eu não diria falimentar, porque o setor público, o governo, está segurando de alguma forma, está encontrando subterfúgios para garantir, né? Parte do dinheiro do fundo aeroviário, que é para a construção de novos aeroportos, que tem uma grana grande, que vai estar financiando esses aeroportos, inclusive mais um aeroporto de São Paulo, conforme o ministro de Portos e Aeroportos quer, né? O quarto ou quinto aeroporto no estado de São Paulo, na região metropolitana. Eu queria fazer um pequeno comentário também sobre a questão da NR16. Pedro Azambuja, no tempo que estava junto com os trabalhadores, nós discutimos muito tempo na Fundacentro. Nós temos aí um legado grande, inclusive me coloco à disposição, que
que eu sou profissional técnico nessa área, né? Na questão da NR16, o que a gente puder estar contribuindo, tem muito material acumulado, né? Nós temos um problema sério no setor aeroportuário na questão da saúde do trabalhador, que é a questão da leucopenia, né, nos trabalhadores. A questão do abastecimento de aeronave é uma grande discussão. O maior passivo trabalhista da Infraero hoje, né, é o do trabalhador de pátio de manobras, né, e do pessoal da área de segurança. São os dois maiores passivos trabalhistas em relação ao abastecimento de aeronave e a questão da atividade periculosa e também insalubre, né, por ruído no aeroporto, nos aeroportos do modo geral, né? Isso não especificamente os concedidos ou os que estão ainda sob o domínio da Infraero. Mas o grande problema hoje é a NR16, que não conseguimos avançar nesse debate. Ficamos mais de 3 anos debatendo e não avançamos muito, né? E olha que já faz mais de 15 anos esse processo que eu passei na discussão da Fundacentro. Mas eu queria colocar à disposição o seguinte, que o presidente atual da Fundacentro é um grande amigo nosso aqui de Campinas, que é o companheiro candidato a prefeito já indicado, Pedro Tourinho, né? Se precisar fazer aí uma conversa com o Pedro Tourinho, nós temos condições de fazer esse debate com o Pedro, né? E tocar junto esse debate, porque nos interessa muito. Como as comissões das NEs, alterações, comissão tripartite com governo, trabalhador e empresário, né? Nessa hora aparece todo mundo lá, né? O trabalhador geralmente está em minoria nesse processo, né? Mas é comissão tripartite paritária lá. Não muda nada sem haver a anuência de todas as partes, empresário, trabalhador e o setor empresarial, né? E o governo, no caso. É importante colocar que Viracopos faz 10 anos, o ano passado comemorou 10 anos da sua concessão, né? O governo federal, após a concessão, investiu, através do Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES, 1,2 bilhões. Construiu-se um aeroporto novo, o processo de concessão, que foi de 3,9 bilhões para a sua ortoga. O aeroporto está num processo de devolução, o pessoal que está lá não quer devolver, e essa discussão já vem se arrastando há mais de 5 anos, né? Nem a Infraero volta lá, nem vem uma nova concessionária e nem o concessionário atual paga a dívida. Aí os colegas falaram aí, pô, mas e os 49%? Os 49%, quem paga a conta hoje, né? Quem paga a conta hoje é a Infraero. Aí você fala, mas você falou que a Infraero tá em déficit. Claro, ela está em déficit, mas quando tem que pagar, é o Tesouro Nacional que paga, né? Manda dinheiro para se pagar as dívidas de todos esses setores. A questão da concessão do setor aeroportuário brasileiro foi o maior engodo, né? Não com o trabalhador, com a sociedade brasileira, porque é a sociedade que está pagando a conta, né? No caso do aeroporto de Viracopos, Galeão, Confins e Brasília, e como tem lá o de São Gonçalo do Amarantos, que foi relicitado muito recentemente. Agora, uma coisa que me preocupa não é essas licitações que já foram feitas erradas. O que precisa é conseguir fazer com que o atual governo se sensibilize no sentido de consertar o que está errado, né? E nós não podemos pegar o dinheiro do fundo aeroviário, e aí eu já fiz vários outros debates aqui, onde o Pedro coloca isso muito bem, que é a questão nós vamos fazer aeroporto para quê sem política aeroviária? Sem política de aviação civil?
sem avião. Não adianta você fazer 100 aeroportos novos para mosca se não tem avião. Tem que fazer discussão com a sociedade que modelo alternativo de transporte, que nós temos aí o setor ferroviário, estão falando agora em investir bastante e pesado, que eu acho que é importante, acabaram com o setor, agora estão trabalhando para reconstruir o setor ferroviário. Né? Tem o sistema fluvial, que principalmente na bacia amazônica é importante, e que os aeroportos têm que estar inseridos nesse processo. Né? Então, e a coisa é um pouquinho mais longe. O colega Paulo Alexandre, como presidente da federação, eu acho que é fazer essa discussão com os colegas do Mercosul, agora com a vitória lá do Milei na Argentina, está com a perna quebrada esse Mercosul, né? Mas, enfim, temos que fazer a discussão com os trabalhadores da região, né? Resgatar a política que a própria FENTAC, a própria ITF vinha fazendo, né? Que eu não sei, porque eu não venho acompanhando essa discussão em relação ao setor como um todo, né? Principalmente na questão da aviação civil. Mas, enfim, esse eu queria só dar um feedback nesse sentido e colocar o seguinte, que a Infraero não tem a concessão dos aeroportos. Né? Quem tem a concessão dos aeroportos é o Estado brasileiro. Né? É o Estado brasileiro, através da Agência Nacional de Aviação Civil, é que diz se a Infraero fica ou não. A Infraero, aqui para nós, é a imobiliária do setor aéreo. Tem um aeroportinho lá que não está dando prejuízo, bota a Infraero para cuidar, tem dinheiro público. Né? Então, quando eles descobriram a galinha de ovos de ouro, né, do setor, que eram os grandes aeroportos, há 10 anos foram privatizados, e agora foram entregando, tentaram acertar isso com a distribuição dos pequenos aeroportos, com a entrega de Campo de Marte e a entrega do aeroporto de Congonhas, mas, enfim, a gente sabe que não vai dar certo. Não adianta dar lucro e 10 dar prejuízo. A grande questão da aviação funcionava com a Infraero porque eram os subsídios cruzados. O camarada que decolava de Campo Grande para Brasília, ele pagava tarifa em Campo Grande e em Brasília para a Infraero. Hoje, o concessionário de Campo Grande é o concessionário de Brasília é outro. E as tarifas ficam em cada aeroporto. Hoje, e no tempo da Infraero, não. A Infraero tinha 12 aeroportos lucrativos, dos 145 aeroportos que ela tinha administração. E funcionava. Por quê? Porque dava muito lucro. Hoje, o muito lucro vai para o bolso do empresário. A Infraero, não. Com muito lucro que ela já deu em torno de 6,5 bilhões por ano de arrecadação de capatazia e tarifas aeroportuárias, e teve outro golpe na Infraero, né? Que foi no governo Bolsonaro, né? Que desmembrou o setor aéreo, o setor de navegação aérea, que tirou 2.000 funcionários, no entanto, tirou a segunda galinha de ovos de ouro da Infraero. A Infraero só está com o abacaxi. O abacaxi levaram para a mesa do patrão. Aí você ficou com a coroa do abacaxi cheia de espinho. É isso a Infraero de hoje. Grande abraço, espero ter contribuído nesse processo. Deixa eu só fazer um comentário em cima aqui do que o companheiro Alencar falou. Que é isso, bem isso, bem lembrado, Alencar. Essa questão da navegação aérea, né? Que por isso que é bom ter pessoas sempre falando, argumentando, que você vai lembrando de algumas coisas, né? Que foi um outro golpe, né? Da Infraero, né, essa nova empresa aí, Nave Brasil, né? Tirando esses trabalhadores da tutela da Infraero e colocando sobre a tutela da Nave Brasil. E em relação ao Fundacentro, nós tivemos reunião com o Pedro Tourinho, a Fundacentro está conosco, mas como ela é um órgão
de governo, né? A Fundacentro é um órgão de governo. Então, eles têm algumas limitações ali para estar nos ajudando. Mas eles estão com a gente, né? O Petorinho falou que vai nos ajudar nesse sentido ali na NR16, vai tentar ir fazer puxar algum documento, fazer algum laudo, fazer algum documento para a gente. E em paralelo a isso, nós estamos com o DIESAT, né? Aí nós contratamos o DIESAT para elaborar esse documento técnico. Então, nós estamos aí em duas mãos, em duas boas mãos, né? De um lado a Fundacentro e do outro o DIESAT, que são órgãos que entendem e compreendem perfeitamente essa questão técnica aí da NR16. Bom, eu acho que era isso. Bom, pessoal, eu acho que por hoje deu, né? Acabamos, já são 21h15, né? E até muita gente já teve que trabalhar hoje, né? Paulo, queria te agradecer, foi muito importante a tua vinda aqui, né? A nossa discussão está cada vez mais crescendo, cada vez mais estamos entendendo do aeroporto, né? Eu só espero que o Tavares venha na próxima quarta-feira, encerrando o mês de novembro, nós vamos falar de mobilidade antirracista e depois a gente volta aí com o setor aeroportuário, né? Com Tavares, tá bom? E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira e agradeço mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês, certo? Tudo bem. Bom, Boa noite. obrigado. Obrigado, Boa noite a todos. gente. Obrigada. Obrigado Boa a noite, todas e Paulo. todos. Valeu, obrigado, hein?